Irmãs, a paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma mensagem para as irmãs, cujo tema é Considerai a Cristo, ou Olhai para Cristo. Isso com o objetivo de que o nosso olhar esteja voltado para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós vamos ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Se as irmãs quiserem acompanhar. Então, está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o tema é: considerai a Cristo, olhai para Cristo. Esse também pode ser considerado um dos temas da carta de Hebreus. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando que Deus, no passado, nos tempos do Velho Testamento, ele falou usando os patriarcas, os profetas. Isso foi muito bom. Mas, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo próprio Filho, o Filho de Deus, em que veio encarnado para nos trazer uma mensagem sublime, uma mensagem eterna. Então, nós precisamos voltar o nosso olhar para Jesus, porque nestes últimos dias, Deus falou-nos pelo Filho. Nosso olhar deve estar voltado, então, para Ele. A vida de Jesus é a própria mensagem de Deus, é o Verbo encarnado. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Ele é, a sua própria pessoa, é a mensagem de Deus para nós. Tudo que Ele ensinou, todas as suas ações, o seu próprio caráter, é a mensagem de Deus para nós. Jesus veio nos mostrar com a sua vida qual é a vida que podemos viver aqui nesta terra que de fato agrada a Deus. No Velho Testamento, existem muitos exemplos de pessoas que agradaram a Deus. Mas todas, de alguma forma, pecaram e falharam em algum momento das suas vidas. Jesus, no entanto, foi a resposta de Deus ao homem, o exemplo perfeito que Deus nos enviou para que saibamos como viver aqui nesta terra. Por isso, o olhar, o texto de Hebreus, já a partir do versículo 1, capítulo 1, já nos mostra Jesus, o nosso olhar já se volta para Ele. Por isso o nosso tema hoje é considerai a Cristo, olhai para Cristo. Essa é a ênfase que eu gostaria de transmitir. Jesus veio como homem, então, para ser o nosso exemplo. Ele era Deus, Ele é Deus, mas também Ele veio como homem, e ainda é homem, em corpo glorificado. Se Jesus fosse só Deus, como que nós iríamos segui-lo? Mas como Ele veio como homem, Ele provou das nossas fraquezas, Ele também foi tentado e venceu. Por isso Ele pode ser o nosso exemplo. Em Hebreus ainda, no capítulo 2 agora, nos versículos de 1 a 3, está escrito o seguinte: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o texto está falando o seguinte, que a revelação que foi dada aos homens ali no Velho Testamento já foi algo precioso, e toda transgressão recebeu a sua justa retribuição, ou seja, a sua condenação. Quanto mais nós, que recebemos da própria boca do Filho de Deus
aquilo que veio de Deus, que é uma mensagem mais sublime, mais elevada, é a revelação plena, completa de Deus. A revelação se completou em Jesus. Tudo aquilo que Deus foi mostrando desde o Antigo Testamento, em Jesus ela atinge a sua plenitude. E isso é algo sério, é algo que devemos estar atentas. Então, como escaparemos nós se não atentarmos para essa salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus? Jesus, ele veio da parte de Deus. Então, nós vemos lá em João, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus, ele é a fiel testemunha. Ele que veio, ele estava com Deus na eternidade, ele era Deus. E ele veio. Então, a mensagem que ele nos trouxe foi uma mensagem verdadeira, vinda realmente da parte de Deus. Ele é a fiel testemunha. Ele testemunhou do Pai, daquilo que estava lá na eternidade. Ele, como ninguém, nos falou do Pai. Considerai a Cristo. Por isso nosso olhar deve estar voltado por Ele, para Ele. Um exercício que eu tenho procurado fazer nesses dias, fica apenas a título de sugestão para as irmãs. Em algumas Bíblias, aquilo que Jesus disse está em vermelho. Eu tenho procurado ler as palavras de Cristo. É uma sugestão apenas. Bom, continuando. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, fala assim. Agora Hebreus 3, 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, esse é de fato um dos temas de Hebreus. Considerai a Jesus Cristo. Nós que fomos chamados para essa vocação. Que vocação é essa? A viver a vida cristã. Essa vida revelada por Deus e mostrada em Jesus Cristo. Nós precisamos considerar Jesus, a sua vida, como que ele reagia diante de determinadas situações e seguir os seus passos. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, fala assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Novamente aqui, versículo 2, capítulo 12 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora, versículo 3, capítulo 12. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, amadas, é o momento de deixarmos, como aqui nos fala no texto de Hebreus, deixando todo o embaraço, todo o pecado. Percorramos, sigamos essa carreira cristã com paciência, com perseverança. É um momento de muita paciência, de aperfeiçoarmos a nossa paciência e a nossa perseverança, olhando para Jesus, olhando para o seu exemplo, ele que suportou a cruz. E nós devemos levar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos. E esse é o momento em que nós estamos vivendo isso, negando a nós mesmos, suportando a cruz. Devemos estar perdoando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, olhando para o Senhor. E aqui fala assim que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz.
Então nós, da mesma forma, por aquilo que está nos aguardando, que é a vida eterna com Deus, a recompensa do Senhor, a presença eterna com o Senhor, porque nós amamos o Senhor, então com paciência nós vamos suportar a prova na qual nós todos estamos passando. E o autor continua então falando: considerais, pois, aquele que suportou todas essas contradições ou afrontas dos pecadores. Então Jesus, ele é o nosso exemplo. Considerai a Cristo, olhai para Cristo. Nós vemos esse encantamento, esse deslumbramento com relação à pessoa de Cristo, muito presente na vida dos seus apóstolos, né? Paulo, Pedro, João, nós estamos citando aqui o autor de Hebreus, que não sabemos quem é. Nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, Pedro fala o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então nós vemos aqui Pedro, o apóstolo do Senhor, transformado, olhando para Jesus, advertindo ali a igreja e a nós hoje, porque a pregação de Pedro, de Paulo, de João, ela vem a nós hoje. Eles estão pregando para nós hoje, através da palavra de Deus escrita. E essa mensagem diz, deixando no exemplo, Jesus deixou o exemplo. Em momentos de sofrimento, ele suportou. E João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, essa mensagem aqui que eu gostaria de transmitir para as irmãs, nesse momento, considerai a Cristo, olhai para Cristo. Diante da situação em que nós estamos vivendo hoje, e quando também essa situação tiver passado, nós precisamos ter sempre esse olhar para o nosso amado Salvador. E algumas perguntas nós podemos fazer aqui. Como Jesus se comportou diante das questões sociais e políticas do seu tempo? Qual foi o foco do ensino, o objetivo do ensino de Jesus e das suas ações? Jesus viveu em tempo também de problemas sociais muito sérios, de doenças, de fome, de miséria, de exclusão social, de discriminação, tudo isso que acontece hoje. Ele viveu também numa época de muita conturbação política em Israel, de revoltas, que depois da sua morte e ressurreição culminaram na destruição do templo e na dispersão dos judeus. Então, era um momento político bem conturbado mesmo em Israel. Mas qual foi a atitude de Jesus em relação a isso? Qual foi o seu objetivo? Qual era o foco da sua vida, da sua mensagem? Dizendo de uma maneira bem simples, o objetivo de Jesus era fazer a vontade de Deus e a sua obra. Jesus não estava alienado daquilo que acontecia nos seus dias. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo na esfera social, na esfera política, na esfera religiosa, mas ele veio para manifestar, fazer a vontade de Deus e para nos ensinar a termos o mesmo foco. Então, irmãs, que Deus possa nos fazer refletir a verdadeira luz de Cristo em um mundo onde as trevas estão cada vez mais densas, mais espessas. Nós possamos brilhar a luz do nosso Salvador. Que Deus nos ilumine para que possamos ser guiadas pelo Espírito Santo e seguir de fato os passos do nosso amado Salvador. A paz do Senhor Jesus seja com todas nós. Amém.